Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. É uma alegria imensa, uma alegria incrível, uma alegria estupenda estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou o Lucas Carvalho, esse é Lançar as Redes e hoje é dia de partilha da palavra. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar. Tudo bem, meus irmãos e minhas irmãs? Hoje eu vim aqui fazer uma pregação para vocês que Deus colocou no meu coração já faz algumas semanas. E hoje eu quero falar especialmente para você, meu irmão e minha irmã, que está passando por um problema, por uma dificuldade, para você que está passando pela tribulação. Hoje, meu irmão e minha irmã, antes de mais nada é necessário nos lembrarmos de algumas coisas. A primeira coisa, meu irmão e minha irmã, aquele velho ditado: para tudo na vida tem jeito, menos para morte. Pois muito bem, meu irmão e minha irmã, esta frase, esse ditado é uma mentira. Porque eu e você acreditamos em nosso Senhor Jesus Cristo, que na cruz, com a sua morte, matou a morte, venceu a morte e ressuscitou. Então, para nós que somos cristãos, até para a morte tem jeito, meu irmão. A nossa morte não é o fim. Amém? Segunda coisa, meu irmão e minha irmã, talvez os seus problemas sejam grandes, talvez os seus problemas sejam difíceis demais, talvez você esteja no meio de uma grande tribulação e você, diante do seu problema, pensa assim: não dá, eu não consigo, meus problemas são grandes demais, são fortes demais. E eu digo, talvez de fato eles sejam muito fortes, talvez de fato as ondas estejam batendo no seu barco, mas meu irmão e minha irmã, toda a força dos infernos que forem não chegam aos pés da força do sangue redentor de Cristo derramado numa cruz. Então não importa o tamanho do seu problema, meu irmão, você já é vitorioso pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz. E a terceira coisa, meu irmão, talvez o seu problema esteja durando muito tempo. Talvez faça muito tempo que você está passando pela dificuldade. Talvez faz anos, talvez, que você está passando pela doença, pela tristeza, pelos problemas de relacionamento. Eu não sei qual é a sua dificuldade. E talvez por tanto tempo parece que não dá jeito. Porém, meu irmão e minha irmã, o Salmo diz: a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem como um sol pela manhã. Sim, meu irmão, não importa quanto tempo passou, a Bíblia diz: um dia para Deus são 1000 anos e 1000 anos para Deus são como um dia. Santo Agostinho, Santa Mônica, mãe dele, demorou 30 anos orando, até que Santo Agostinho se converteu. E depois disso, Santo Agostinho se tornou um dos maiores teólogos da história da igreja. Talvez você esteja no meio da tribulação, meu irmão e minha irmã, mas a alegria virá, a vitória virá. Para quem está em Cristo, a vitória é certa. Certo? Amém? Então, meu irmão e minha irmã, para nós fazermos a nossa reflexão de hoje, nós vamos usar um texto que está em Mateus capítulo 26, do versículo 36 ao 39. E o tema dessa pregação são 7 passos para a vitória. Nós, todos nós, cada um de nós, cristão, ateu, judeu, protestante e qualquer religião que for, todo mundo passa por problemas, meu irmão. Todo mundo passa por dificuldades. E hoje nós vamos falar de 7 coisas importantes, 7 chaves para conseguir vencer as nossas tribulações. Como conseguir fazer com que as nossas tribulações nos levem para a vida, nos levem para a vitória, nos levem para a graça. Certo? Então pegue aí, se você puder, Mateus capítulo 26, do versículo 36 ao 39. Do versículo 36 ao 39. Diz assim: retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo.
adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim rezou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje nós vamos tratar desses 7 passos. Primeiro, contextualizando, você deve saber, esta passagem muito conhecida é chamada de angústia suprema. É a angústia que Jesus passou na Quinta-feira Santa, depois da Santa Ceia, depois da última ceia que ele fez com seus apóstolos. Jesus termina a Santa Ceia, Judas já saiu, Jesus sai de onde eles estão, do cenáculo onde eles jantam, e João diz: era noite. Como a noite que estava dentro de Jesus, era um momento de escuridão, era um momento difícil. E a primeira atitude de Jesus é subir para a montanha, subir para o monte. Essa atitude é recorrente na Bíblia. Os grandes profetas, em especial Moisés e Elias, têm momentos muito difíceis em que os dois passam por momentos muito parecidos com Jesus. E a atitude deles, em meio à tribulação, em meio à dificuldade, é ir para o monte. Jesus diz: meu coração entristece, angustia-se até a morte. Eu vou pegar aqui para ler exatamente como está. Versículo 38. Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Moisés diz para Deus no monte: não aguento mais o peso desse povo. Elias disse: se fosse para viver assim, preferia morrer. Os 3 passam de fato por uma experiência de tal dor, de tal dificuldade, que eles preferem a morte, ou não preferem a morte, mas que de fato o coração deles passa por uma experiência de morte, de tanta dor, de tanta angústia. E Jesus fala: meu coração angustia-se até a morte, assim como os profetas. Isso para mostrar para nós que somos nós também, que isso aqui não se trata de acontecer com Jesus, mas acontece conosco. Nós passamos por tribulações, dificuldades, e passamos por momentos de verdadeira morte, verdadeiro deserto, verdadeira dificuldade, que geram em nós esse sentimento de angústia e de tristeza, que nos empurram e nos entristecem, mas qual é a atitude? Se retirar. A primeira chave, meu irmão, para que nós vençamos as tribulações, precisamos nos retirar. Hoje nós vivemos num mundo agitado, num mundo muito corrido, em que está todo mundo indo para os seus empregos e as pessoas não têm tempo mais nem umas para as outras. Afinal, agora a gente tem o WhatsApp, Facebook e tudo no celular, então você não precisa parar mais para falar com as pessoas, você não precisa ir até a casa delas, você manda uma mensagem, a pessoa vê, os 2 tiquezinhos ficam azul e já era, tá tudo bem, você não precisa ir mais parar. Então a pessoa pode estar trabalhando e estar conversando com a outra. Então nós estamos sempre nessa correria, e no meio da tribulação é muito difícil, porque quando você está no meio desse turbilhão de coisas, as dificuldades só vão aumentando. O seu coração não consegue se ligar a Deus, não consegue descobrir onde Ele deve estar, e não encontra o seu lugar. E aí a tribulação vai aumentando, seus olhos vão ficando mais nublados, vão ficando mais turvados, e você não consegue enxergar a saída. Então a primeira coisa, é necessário se retirar. É necessário se retirar, meu irmão. Mas aqui estamos falando de batalha espiritual. Não estamos falando apenas de um esgotamento pela vida conturbada do dia a dia, não. Estamos falando de batalha espiritual. Todos nós estamos numa batalha. Não é à toa que São Paulo disse: não é contra homens de carne e sangue que deveis lutar, mas contra os principados e potestades espalhados pelos ares. De fato, estamos sempre numa luta, sempre. Como São Pedro disse, ele é como um leão que ruge
procurando a quem devorar. Estamos sempre nessa batalha. O demônio existe, os seus demônios existem e eles estão todos os dias nos tentando e tentando nos derrubar. E é por isso que nós somos tentados, e é por isso que nós entramos nas tribulações. E em meio a essas tribulações, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos retirar. É preciso ter um tempo de silêncio para se colocar com Deus. É necessário. Não só de silêncio mental, né? Não silêncio oral. Não é como se você precisasse ir para a praia, ir para o meio do mato, todas as vezes em que você passa por uma tribulação. Até porque nós temos tribulações sempre. São Francisco de Assis dizia, quando passava uma semana sem ser tentado, dizia para Deus: Senhor, o que estou fazendo de errado? Porque se não sou tentado, devo estar no caminho errado, para o demônio não se importar mais comigo. Então, de fato, todos os dias, todas as semanas estamos sendo tentados. E não se trata aí de ir para um lugar afastado, de tirar férias. Não. Se trata de ter um momento para entrar em contato com Deus, conhecer a Deus, ouvir a voz de Deus e silenciar. É necessário, é de fato imprescindível que isso tenha, de preferência todos os dias, momentos em que você fica uns minutos, 10, 15, meia hora, uma hora, com Deus. É necessário se retirar, sair do barulho, se afastar e escutar a voz de Deus. Santa Faustina dizia: Deus não se comunica com a alma tagarela. Quando nossa alma está atribulada demais, muito exasperada e falante, e sempre preocupada com alguma coisa, mas que nunca para falar com Deus, quando para é só para pedir, é só para reclamar, não, é necessário de fato se retirar. Ter um tempo para silenciar e escutar a Deus. Você, meu irmão e minha irmã, que passa pela tribulação, encontre um jeito de todos os dias ter um tempo para escutar a Deus, para ir diante dele e conversar com ele, você e ele. Sim, é necessário este contato. Jesus fazia muito isso, muito, como quando Nicodemos o encontra, ele virou a noite orando, e Nicodemos vai ao encontro dele de madrugada. Jesus, muitas vezes, quando ele aparece andando sobre as águas, ele disse para os apóstolos: vão andando. Por quê? Porque ele fica orando. Jesus sempre ficava orando de madrugada, sempre se retirava para orar, para falar com o Pai. É preciso se retirar, meu irmão. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo para sair da tribulação. Você está no meio da tribulação? Seu casamento está difícil, sua família está difícil, seu trabalho, sua escola, sua faculdade, castidade. Está passando pelas tentações dos pecados de amar a Deus sobre todas as coisas, de guardar o domingo. Está muito difícil largar os vícios da gula, da preguiça. Você está sendo perseguido, estão falando mal de você, te traíram. Meu irmão, acha um jeito de se retirar, de sair do meio da tribulação e subir para falar com Deus. No alto está a nossa meta. É preciso sair do nosso lugar e chegar mais perto do alto, chegar mais perto de Deus. O primeiro segredo para sair da tribulação: quem quer sair da tribulação tem que se retirar, meu irmão. Segunda coisa, é interessante que Jesus sempre se retirava para rezar. Muitas vezes ele se retirava, muitas vezes aparece no Evangelho que Jesus se retirou para orar. Porém, esta é a única vez que mostra que todos eles subiram com Jesus. Eles foram orar com Jesus. Por quê? João Paulo II reflete que talvez seja porque na quinta-feira, antes do Getsemane, Jesus tinha instituído a Eucaristia, tinha começado a missa. Então os apóstolos já tinham entrado num mistério maior, numa intimidade maior com Jesus, porque tinham participado da Santa Eucaristia. De alguma forma já estavam ali participando do que há de mais sagrado em nós, em nossa doutrina, em nosso dia a dia.
E por isso podiam subir com Jesus para o monte para orar. Meu irmão e minha irmã, a segunda coisa, o segundo segredo para você sair da tribulação: Eucaristia, vida dos sacramentos, frequência nos sacramentos. Meu irmão e minha irmã, não dá. Quem quer sair da tribulação, quem quer sair de uma dificuldade, veja, se você quer construir uma parede, você tem que comprar os blocos, comprar argamassa, as coisas para fazer a argamassa. É preciso contratar um pedreiro e fazer as coisas como tem que ser. Não dá para você querer construir uma parede e não comprar os blocos, ou não ter cimento depois tal, e não ter o que tem a tinta para pintar depois. Não dá. Tudo, as coisas são feitas com aquilo que deve ser feitas. Não dá para você querer sair da tribulação se você não usa os meios necessários para isso. É necessária a Eucaristia. É necessário. Como pode tanto católico, tanto católico que vai na missa de vez em quando, de vez em nunca, só vive reclamando do padre, fica olhando na hora no relógio quando o padre demora um pouco mais, e não dá o mínimo de importância, comunga de qualquer jeito, e depois fica se perguntando por que não sai da tribulação, por que não encontra saída para suas dificuldades, por que não consegue ser feliz. Não consegue ser feliz, meu irmão, porque você não tem vergonha na cara. É preciso vida de fato na Eucaristia. Todos os grandes santos são incisivos nisso. É o próprio Cristo, cara. É o próprio Cristo que se dá para nós, que dá o seu corpo, seu sangue para nós. O sacrifício se atualiza diante de nós no altar. Aquela é a única saída. Ali é a principal porta para a verdadeira felicidade. É necessário, meu irmão, ter uma vida de sacramento, ter uma vida constante na Eucaristia, de preferência mais de uma vez por semana. São João 23 pregava muito isso de comungar todos os dias, e muitos santos falam sobre a Eucaristia diária, é necessário. Talvez você não possa diariamente, mas 1 ou 2 vezes na semana é necessário, cara. A Eucaristia vai te dar graça santificante, vai te dar o Espírito Santo, vai te gerar muita coisa. E vendo o sacrifício de Cristo e participando do amor enorme que Ele tem por você, sabendo que aquele sacrifício foi por você, você vai ver que a sua tribulação vai passar. Pode demorar, pode ser difícil, pode ser duro, mas a Eucaristia vai te dando a força necessária para sair daí. Meu irmão e minha irmã, se você quer sair de fato da sua tribulação, vida na Eucaristia, intimidade com Cristo. Quem quer ter intimidade com Cristo tem que comungar, tem que ir para a missa, tem que viver os sacramentos, tem que se confessar. Isso é, não dá para recusar, não dá para tirar. Tem que ter. E se você tem, aí você entra na qualidade de apóstolo. Os apóstolos tinham comungado, tinham vivido a missa, e por isso podiam entrar numa intimidade maior com Cristo naquela noite. Por isso ali podiam aprender melhor a sair de suas tribulações, a sair de suas dificuldades, eles que também viveriam enormes tribulações. Que de fato eles sabiam que era ali a saída, que ali eram os últimos dias e que Jesus estava ensinando tudo o que tinha para ensinar. A segunda coisa que Jesus ensina para nós no Getsemane: é necessário ter uma vida na Eucaristia, nos sacramentos, assídua para sair da tribulação. Meu irmão e minha irmã, está passando pela dificuldade, se retira e vive os sacramentos. Segunda coisa, os sacramentos. Terceira coisa, vocês bem sabem, Jesus, ele tinha 72 discípulos. Desses 72 discípulos, que eram todos que o seguiam, ele tinha 12 apóstolos, que eram aqueles que tinham convivência com Jesus, que eram de fato assíduos ali com ele, que estavam com ele aonde ele ia. Mas desses, ele tem 3 prediletos, ele tem 3 melhores amigos: Pedro, Tiago e João. E com esses, Jesus, ele sobe para o monte com os 12
E diz, vamos ler aqui mais uma vez para que seja exatamente as palavras da Bíblia. Diz, retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsemane. Eles, os apóstolos, disse-lhes, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Ele subiu com os 12. Mas aí o versículo 37, tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E disse-lhes, minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E é interessante, meu irmão e minha irmã, se Jesus precisou de amigos, quem somos nós? Para acharmos que conseguiremos sem amigos. É necessário, meu irmão, ter amigos que nos ajudem na caminhada. Amigos que não nos ajudam na caminhada, é fácil de conseguir. Amigos que vão dizer para você largar a igreja, amigos que vão dizer para você ir tomar um passe, amigos que vão dizer para você ir pular 7 ondinha, para botar o elefante com a bunda virada para a porta. E amigos que vão falar para você, larga isso aí e fica com a menina, que isso é melhor. Amigos para te indicar caminhos errados vão ter aos montes. Afinal, caminhos errados são mais numerosos do que os caminhos certos. Veja, 2 mais 2 são 4. Qualquer outro número está errado. Só o 4 é o certo. Então você vê que existe uma infinidade de caminhos errados e um certo. Então, amigos para te dizerem besteira, para te darem maus conselhos, vai ter aos montes. Mas é necessário ter amigos que sejam amigos de Jesus. Padre Léo, saudoso Padre Léo, dizia isso. Amigos que são amigos de Jesus, é necessário. Por isso é importante a vida em comunidade, ter alguém em quem você possa confiar a sua vida, em quem você possa abrir o seu coração e que ela vai te ajudar de fato a estar com Cristo e não se afastar dele. Alguém que você sabe que você pode dizer as suas preocupações, os seus problemas, que ela te indicará um caminho bom. Veja que Pedro, Tiago e João são os mesmos que estão no Monte Tabor. No Monte Tabor, Jesus se transfigura e se mostra resplandecente. Deus diz com a voz imponente, pelo menos no nosso imaginário, este é o meu filho muito amado, em que eu ponho o meu agrado, em que eu glorificarei e tal. Então, ali mostra aquele Jesus divino no Monte Tabor. E no Getsemane, Jesus humano. Jesus que vai e diz, me angustio, me entristeço, meu coração se entristece até a morte. Veja, Jesus divino e glorioso se mostra para os mesmos como humano, como que sente, que precisa de ajuda ali, que alguém ore com ele. Meu irmão e minha irmã, você precisa de amigos assim. Amigos com os quais você possa mostrar o seu melhor. Que possa de fato mostrar aquilo que você tem de mais divino em si. Mas com quem você também possa rasgar o seu coração e dizer, sou isso aqui, de fato. Quantas vezes nos falta um amigo que nos estenda a mão quando a gente está nessa fraqueza? Quando você está no meio da tribulação, você bem sabe quantos amigos seus desaparecem, quantos amigos seus não estão lá para te dizer que estão contigo, que viram o seu melhor, mas que não conseguem lidar com o seu pior. Ou aquela cambada de curiosos que só veem o seu pior, mas quando você está bem, querem saber porque não gera fofoca. Terceiro passo, meu irmão, encontre amigos que sejam amigos de Jesus. Encontre amigos que são amigos de Jesus, que podem te ajudar a ser mais de Deus com a sua vida. É necessário, meu irmão, ter este auxílio. Vamos procurar, procure na sua comunidade, procure no seu grupo, aquele cara que você diz, aquele cara ali, ele luta de fato pela santidade. Não está aqui de brincadeira não, ele pode me ajudar. E se aproxima, dá um jeito, meu irmão, nem que seja um. É preciso ter amigos que são amigos de Jesus, que vão nos ajudar na caminhada. Porque no meio da sua tribulação, às vezes, será muito necessário desafogar os sentimentos, dizer tudo para alguém que pelo menos possa dizer, vamos orar juntos, vamos sair daqui, Deus vai ajudar. Posso te dar uma palavra de esperança. É muito, muito, muito necessário amigos que são amigos de Jesus. Amigos que te ajudem a caminhar, que não te
desistam de você e nem deixem que você desista de Deus. Terceiro passo para a vitória: amigos que são amigos de Jesus. É necessário ter amigos que são amigos de Jesus para entrar numa verdadeira intimidade com Cristo e assim poder crescer na santidade e sair da tribulação. Seguindo o nosso roteiro, o quarto mistério. Quarta chave, quarto passo para a vitória. O quarto passo para a vitória é ali, em cima no monte. Jesus sobe ao monte com os seus apóstolos naquela noite, na última noite. Estes são os últimos instantes de Jesus com os seus apóstolos. Depois que ele ora por 3 vezes, ele é preso e depois condenado, açoitado e morto na cruz. Então aqui estão os últimos dos últimos momentos com seus apóstolos. Então Jesus faz um caminho interessante. Ele chama os apóstolos, que serão os futuros bispos da igreja. Depois pega Pedro, Tiago e João, leva um pouco mais para frente e fala para eles como ele está. Diz: ficai aqui e vigiai comigo. E se adianta mais um pouco, mas pede que eles orem com ele. Veja, ali é como se Jesus colocasse na pirâmide um referencial. Jesus é o primeiro. Depois vem Pedro, Tiago e João, que São Paulo diz são as colunas da igreja. Em especial Pedro, que é o primado, né? A rocha firme que nos sustenta. E depois os bispos, que depois virá o povo de Deus. Jesus está dizendo: eu farei primeiro, mas é preciso que vocês façam também. O quarto segredo para sair da sua derrota, meu irmão, para sair da sua infelicidade, para sair da sua tribulação, é necessário ter um referencial. E esse referencial é Jesus Cristo Nazareno. Ele é o referencial. Pare de olhar para as pessoas, pare de olhar para as situações da vida, pare de olhar para os maus exemplos. Maus exemplos também tem aos montes. Gente que fez besteira por aí tem aos montes. Mas em Jesus, meu irmão, nós não vamos encontrar erros. Foca os olhos em Cristo. É necessário sair da derrota, sair da dificuldade. E para isso é necessário tirar os olhos de si, tirar os olhos daqueles piores. Porque é isso que nós fazemos, né? No dia a dia a gente olha para os piores, para aqueles que largaram tudo, para aqueles que não tinham força para lutar, para aqueles que foram procurar uma vida mais fácil. E aí você olha para eles e fala: olha como eu sou bom, eu continuo na igreja, eu tô aí e tal. Mas é óbvio, você está limitando por baixo. Você procura os piores exemplos e aí quer se comparar. Não, nós estamos aqui falando de perfeição, meu irmão. O cristão luta para ser perfeito, todos os dias mais perfeito. Todos os dias mais parecido com quem? Com Jesus Cristo, o perfeito de todos, o perfeitíssimo. Então o referencial de todo mundo, se você quer sair da tribulação, é: o que Jesus faria no meu lugar? Pense em todas as situações da sua vida, o que Jesus faria. Isso é necessário para nós. Isso ajuda muito. Você consegue imaginar Jesus preguiçoso? Você consegue imaginar Jesus guloso? Você consegue imaginar Jesus orgulhoso? Se não, por que você tem deixado que isso ocorra na sua vida? Por que você tem deixado que essas pequenas coisas te tirem a paz? Por que você tem focado os olhos nas pessoas? E quando as pessoas te decepcionam, seu mundo cai, seu chão desaba. Talvez o seu referencial esteja errado, meu irmão. Talvez o meu referencial esteja errado. Talvez os nossos olhos estejam olhando para onde não deveriam. Enquanto os nossos olhos, feitos Santo Agostinho que diz: eu disforme me perdia nas belas formas de tuas criaturas. Estavas comigo e eu não estava contigo, diz Agostinho. Deus está sempre conosco, Jesus está sempre conosco. Mas talvez os seus olhos não olhem mais para si, para onde está o Espírito Santo. Você não quer mais se conhecer para destruir os seus pecados e encontrar a via certa. Você não olha mais para Jesus para descobrir o tipo de homem e de mulher que você deve ser. Você olha para a mulher da novela, você olha para aquele cantor, você olha para aquele bem-sucedido do emprego, você olha para o seu chefe, mas não olha para Cristo. E meu irmão e minha irmã, as pessoas falham. Em especial,
é necessário que os nossos olhos estejam voltados para Ele. Jesus é o reverencial. E aí, no Getsemane, ele deixa claro. Ele vai adiante, deixa os 3 atrás e o corpo dos bispos atrás. É esta pirâmide. Jesus fez primeiro aquilo que eles teriam que fazer. Veja que os apóstolos depois vão ser perseguidos também. Veja que os apóstolos vão ser também, quase todos são mortos, só não João. Pedro é crucificado de cabeça para baixo. E quantas vezes antes disso eles são açoitados, são presos e têm que passar pela perseguição, são levados a julgamento. Jesus estava ali mostrando que a tribulação todos nós passaríamos, mas que com Ele haveria vitória. Então, feito ele estava ali dizendo: sigam o meu exemplo. Este é o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, não é? A verdade e a vida. Ele é o caminho. Então vamos por Ele. Vamos por Ele. Largue esses outros caminhos, meu irmão. A sua felicidade não está na sua namorada, não está no seu namorado, nem mesmo no seu esposo, nos seus filhos. A sua felicidade está em Cristo Jesus. Largue o que você achar que é a sua felicidade de hoje. Se você acha que você precisa para ser feliz de qualquer outra coisa, meu irmão, não. Não precisa. Você precisa de Cristo. Você precisa de Deus. O que nos dá a vida, a verdadeira vida, é Jesus Cristo. Então vai para Ele. Vai pelo caminho certo. É difícil, mas vale a pena. Vamos por Ele. Para sair da tribulação, você que está passando pela tribulação, foca em Jesus Cristo. Quarto passo: olhos em Jesus para sair da derrota. Para sair da tribulação, olha para Cristo e vai, meu irmão, vai. Jesus se adianta com seus apóstolos, com Pedro, Tiago e João. Diz para ele ficar aqui e vigiar comigo. Adianta-se mais um pouco. E quando chega, coloca o rosto no chão e reza: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Porém, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Primeira coisa, Jesus diz para Deus: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Meu irmão e minha irmã, você vai se retirar, você vai procurar amigos que são de Deus, você vai ter uma vida nos sacramentos, você vai focar em Deus, em Jesus. Mas é preciso ser sincero com Deus. Porque talvez você caia numa maquiagem, sabe? Em maquiar a sua vida. Para se parecer que de fato você está focado em Jesus, então você finge que não sente nada. Por dentro tá louco de raiva, por dentro tá triste, por dentro tá passando pela dificuldade que tá, mas por fora tá sereno, né? Oh, paz. Mas que tô bem. Meu irmão e minha irmã, diante de Cristo é necessário tirar as máscaras. Diante de Deus é necessário ser sincero. Jesus não bota máscara diante de Deus Pai e nem diante dos seus amigos, nem diante de Pedro, que depois vai seguir Jesus e vai ser a cabeça, representante de Jesus na igreja. Jesus é a cabeça e Pedro toma a primazia depois que Jesus ressuscita. E diante de Pedro, Tiago e João, diante de Deus, Jesus não se esconde. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. O único jeito, meu irmão, de sair da tribulação. Você já tomou os 4 passos primeiro. Quinto passo: é necessário ser sincero com Deus. Você vai se retirar, se colocar aos pés de Jesus e não vai mentir para Ele. Você não vai lá dizer: Senhor, está tudo bem, Senhor, eu te agradeço por tudo. Sim, agradeço, mas é necessário dizer aonde pesa. É necessário não ser um teatro a sua oração, é necessário que seja seu coração, e um coração de carne, como diz lá no Velho Testamento: tirarei de vocês um coração de pedra e vos darei um coração de carne, um coração que sente de fato. Coloque-se aos pés de Deus e não minta. Diga: se está difícil, diga para Deus: está difícil, Senhor, a barra está pesada demais, eu não aguento mais. Não aguento mais essa situação. Já faz tantos anos que eu passo por essa tribulação, que eu estou nessa doença.
que eu não consigo passar no vestibular, que eu não consigo chegar na felicidade, que eu namoro um, namoro o outro e nunca encontro a verdadeira felicidade, que eu não encontro o lugar do meu emprego, que eu não consigo me estabilizar financeiramente. Eu não sei qual é a sua tribulação, mas seja sincero com Deus. É necessário ser sincero. Deus não quer um teatro. Deus nos conhece, meus irmãos. Deus conhece aquilo que nós não conhecemos. Deus sonda o nosso coração. Então nós não enganamos. Acaso vocês acham que enganam a Deus? Nós achamos. Às vezes ajoelhamos diante de Deus e fingimos não sentir o que sentimos de fato. Às vezes diante de Deus somos só máscara. E isso não serve. Deus não vai atender um coração que não é sincero. É necessário ir para diante de Deus e dizer: Senhor, hoje eu não aguento. Hoje eu estou sem vontade. Ou estou com vontade, estou bem, estou firme, mas ser verdadeiro. Abra o coração, rasgue o seu coração diante de Deus. Rasgue tudo. Tudo aquilo que você não pode dizer na frente das outras pessoas, você pode falar diante de Deus, meu irmão. Deus nos conhece, te conhece, e Ele sabe o que é melhor para você. Diga para Ele. Abra o coração diante dEle e não tenha medo. Deus é Pai. E Deus não é um Pai, Deus é o Pai. Saberá o que fazer com você. Então, diante de Deus, meu irmão, no meio da sua tribulação, na tribulação que você está passando, 5 minutos, 10 minutos, silêncio, e diante de Deus, rasga o coração. Se precisar chorar, chora. Se precisar gritar, grita. Se precisar socar o chão, soca. Mas vai, meu irmão, e se derrame diante de Deus. Derrame-se totalmente. Abra o coração e o que tiver lá, vai. Vai mesmo, porque é assim que a gente cura. É assim que a gente cura. É dizendo de fato, é abrindo o coração. Então diga para Deus: Senhor, eu não aguento mais. A barra está pesada, está fraquejando. Eu não tenho mais vontade. E de fato abra as portas para Deus. Sem máscaras, sem negligências, sem limites, sem impedimentos. Seja você e Deus, de fato. 6º passo. Jesus continua a sua oração dizendo: porém, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Meu irmão e minha irmã, este é um passo importante para completar o 5º passo. Porque nós, diante de Deus, vamos ser sinceros. Você vai tomar essa decisão hoje, de a partir de hoje seguir estes passos, e diante de Deus você não vai mais colocar máscaras. Você vai dizer o que sente. Mas você não pode cair no ensimesmamento, no egoísmo, no egocentrismo, em que você vai diante de Deus e só fala de si, só está importando com você, e só fala dos seus problemas e fala. Não. Lembra dos olhos? Onde estão focados os olhos? É em você? É na sua tribulação? Não. Os olhos têm que estar focados em Cristo. Cristo é o centro. Olha para Ele. Então, o 6º passo é: fazer a vontade de Deus é mais importante. Deus é o nosso Criador. Deus é quem sabe o melhor para nós. João Paulo II dizia: a oração, de fato, não é uma repressão, como muitos dizem, né? O mundo diz isso. O mundo diz: você é cristão, você é católico, você vive em castidade, você vai para a missa todo dia, você se confessa com um padre que também peca. Você é o que? Você é um reprimido, você é um manipulado. A igreja tomou você e te reprimiu até que você foi castrado. Não, é pelo contrário. Em vez de ser a escravidão completa, a oração é a liberdade completa. Por quê? Porque Deus vê além. É como se nós estivéssemos aqui embaixo e nós só conseguimos ver um pouco de estrada até ali e você não sabe para onde seguir. Então você olha lá para cima e tem um irmão seu, um amigo seu, que está lá no alto, num helicóptero ou em cima de um prédio, e aí você pergunta para ele: para onde devo ir? Este é Deus. Deus é quem nos criou,
Deus é quem criou tudo, Deus sabe o que é melhor, Deus sabe o que vem lá pela frente. Então a oração não sou eu me submetendo àquilo que Deus quer, mas é eu querendo saber o que Deus quer, porque Ele sabe o que é melhor. Então é necessário entrar na dinâmica de eu não me fechar em mim, mas eu me abrir para a verdade nova de Cristo, a boa nova. É a nova vida que Ele promete, é um novo caminho, é Ele próprio. É necessário que no meio da tribulação, sendo sincero com Deus, eu não queira que Deus seja o meu servo. Deus não é uma máquina onde eu enfio oração e sai milagre. Deus não é o meu servo, onde eu venho, rezo de qualquer jeito e Deus tem que me atender, não. Deus é o Senhor, eu sou o servo. Eu sou pequeno, o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame a minha pequenez. Meu nada, eu não sou nada, o que há em mim é nada. Então por isso, sabendo da minha insignificância, que eu não consigo ver nem o próximo passo, eu peço que Deus me ajude a descobrir o próximo passo. Porque Ele sabe qual é o caminho certo. Então o 6º passo, meu irmão, é orar, querendo fazer a vontade de Deus e perguntando para Ele. Está passando por boa unção, diz para Deus, mas sempre tire um tempo da sua oração para dizer: Senhor, o que Tu queres? E esperar, e contemplar, e ouvir, abrir os ouvidos, abrir a alma, para que Deus diga o que Ele quer. Senhor, todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que Tu queres. A minha vontade não é importante, e sim a Tua. É interessante uma reflexão que, se eu não me engano, é de São João Paulo II também, ou é de Bento, eu não me lembro, é um dos dois. Jesus, veja que contrariedade. Jesus na Santa Ceia diz o quê? Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Ele afirma categoricamente na Santa Ceia: este é o sangue e será derramado o sangue. Este é o cálice do meu sangue e o sangue será derramado por vós e por todos. Porém, no Getsemane, é como se Jesus voltasse atrás e dissesse: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. E aí? Aí é porque Jesus, sendo 100% Deus, 100% homem, não se aproveitou de nada do seu 100% Deus. Jesus não fez nada que nós não poderíamos fazer, então sempre os faz para demonstrar como nós faríamos, como nós temos que fazer. Então Jesus faz como um ser humano que é plenamente livre, porque Deus nos dá livre arbítrio. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas não me deixarei aprisionar por coisa alguma, de São Paulo. Então Jesus vai para o Getsemane sabendo da vontade de Deus, mas Ele tem a liberdade que cada um de nós tem. Você tem liberdade para não fazer aquilo que Deus quer. Porém, sabendo que aquilo que Deus quer é o melhor para cada um de nós, não só para nós, porque a vida não é egoísta, a vida não é minha, a minha vida é sempre um serviço aos outros. Então, eu fazendo a vontade de Deus, eu ajudo que os outros entrem na vontade de Deus. Por isso você tem amigos que são amigos de Jesus, porque um vai ajudando o outro, e nós vamos ligando e fazendo as pessoas serem felizes de verdade e encontrarem o verdadeiro caminho. É necessário que eu queira fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é o melhor para mim. Então é necessário que no meio da tribulação eu queira saber: Senhor, o que eu devo fazer? O que é que o Senhor quer tirar disso aqui? Deus sempre pode tirar algo bom das dificuldades. E isso é importante. Deus é muito maior do que as dificuldades. Se Deus fosse menor do que as dificuldades, Deus tinha obrigatoriedade de impedir as dificuldades, porque elas nos venceriam. Mas Deus sempre pode tirar algo bom da dificuldade, mesmo quando foi você que a gerou. Por isso que São Paulo pode dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque nós escolhemos muitas vezes errar, mas mesmo dos nossos erros, Deus faz germinar algo bom. Então, o 6º passo para a vitória, meu irmão: abra o coração para subir ao céu e descobrir o que Ele quer e não o que eu quero. E aí o 7º passo, meu irmão: Jesus, depois dele orar uma hora assim, ele volta, os seus apóstolos estão dormindo, ele fala:
Acaso não podeis vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai. Depois ele volta a orar e ele muda a segunda e a terceira oração. Ele diz para Deus: Senhor, se não é possível que esse cálice passe sem que eu beba, que se faça a tua vontade. Jesus vai até a cruz em obediência à vontade do Pai, porque sabia que era o melhor para todos nós, não só para ele, mas para todos nós. Jesus sabia que a vontade de Deus era melhor, então, mesmo sendo difícil, mesmo sendo complicado, ele assume a cruz e vai até o fim. O 7º segredo para a vitória, meu irmão e minha irmã, é necessário aguentar a cruz até o fim. Talvez a sua cruz dure muito, talvez seja muito difícil, e eu não estou aqui pregando uma vida fácil. Talvez você passe por algo e aí do outro lado você pense: para você é muito fácil. Você nunca passou pelo que eu estou passando e de fato eu não passei. Não estou aqui para dizer que sou digno de dizer. Estou aqui para dizer aquilo que Deus me mandou dizer. E Deus me mandou dizer, meu irmão e minha irmã, que a tribulação que você passa não é maior do que o seu Deus. E que Deus não dá uma cruz que você não pode carregar. Pode ser duro, pode ser difícil, mas Jesus já pagou pelos nossos pecados, pelas nossas dores. Na cruz já estão as nossas dores. Por isso que São Paulo diz: em tudo somos mais que vencedores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Ninguém. Diante de Deus, nada. Nada. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Deus do universo. Por isso, aguenta firme, meu filho. Aguenta firme. Vai ser difícil, vai ser difícil, vai ser dolorido, vai ser dolorido. Mas é pela dor que nascem as coisas boas. E essas dores vão valer a pena, meu irmão. Aguenta firme. E vai até o fim. Jesus vai até a cruz, apanha, recebe a coroa de espinhos, ora por nós, salva o bom ladrão. Nos últimos instantes entrega ao Pai o seu Espírito. Tudo está consumado. O soldado vai e fere o seu coração e saem as últimas gotas de sangue de Jesus junto com a água. Porque Jesus deu até a última gota de sangue para dizer que ele bebeu o cálice até o fim. E você vai precisar beber o cálice até o fim. Não tenha pressa, meu irmão. Não queira sair da tribulação antes de que Deus queira que ela saia de você. A tribulação vai te servir de exemplo. Você vai conseguir se fortificar, ela vai te dar força. É pelas dificuldades que nós nos tornamos mais fortes. São as pequenas feridas que vão fortalecendo os músculos e vão nos amadurecendo, vão nos fortificando, vão nos robustecendo. E assim também é na vida espiritual. Você está no meio da tribulação, você está no meio da dificuldade, meu irmão. Não queira sair da tribulação, não queira que Deus te tire do meio da tempestade. Feito para São Paulo, ele disse: a minha graça te basta. A graça de Deus basta. Aguenta firme e toma posse da vitória. O barco pode balançar, mas se Jesus está dentro do barco, não vira, meu irmão. Não vira. Quem está com Cristo já venceu. Já venceu. Não importa o que aconteça, meu irmão. Primeiro passo: se retirar. É necessário se retirar. Segundo passo: vida frequente nos sacramentos. É indispensável. Terceiro passo: ter amigos que são amigos de Jesus. Quarto passo: é necessário, meus irmãos, imprescindível, não há como mudar. O foco é Cristo. O exemplo é Cristo, ninguém mais. Olha para Jesus e pense o que Ele faria no meu lugar. Olhos em Jesus, focar em Jesus, ter Jesus como exemplo. Quinto passo: é necessário ser sincero com Deus. Abrir nosso coração diante de Deus e abrir de fato. Sexto passo: é necessário querer fazer a vontade de Deus e se abrir para a vontade dele. Sétimo passo: é necessário aguentar firme, ter fortaleza, ter coragem para ir até onde for preciso. E aí, meu irmão e minha irmã, aí o céu vai nascer na nossa casa.
aí o céu vai nascer na nossa vida, meu irmão. Aí nós vamos transformar a nossa escola, a nossa faculdade, o nosso trabalho, o nosso grupo de oração, o nosso grupo de jovens, os nossos movimentos, tudo vai se transformar num pedacinho do céu. Sabe por quê, meu irmão? Jesus só ensinou uma oração. E nessa oração nós dizemos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque Jesus sabia que quando o homem é submisso a Deus, ele transforma a terra no próprio céu aqui, meu irmão e minha irmã. Então, se você está passando por uma vida infernal, se você vive dizendo que a sua família é o inferno, que o seu trabalho é o inferno, que a sua vida é o inferno, meu irmão e minha irmã, hoje tá na hora de mudar, tá na hora de virar esse jogo. E a partir de hoje, se você seguir esses 7 passos, meu irmão, pode acreditar, na sua casa, na sua história, tudo isso vai mudar. E a partir de hoje você é um testemunho vivo de que quem submete a sua vida para a vontade de Deus vive o céu aqui na terra. E que hoje nós peçamos, você aí onde estiver, baixe sua cabeça, feche seus olhos, mesmo que por um segundo, e vamos pedir para Deus força para fazer isso. Ajuda, graça, que Ele nos dê a graça de conseguir fazer a vontade dEle, de conseguir se submeter à vontade de Deus, com a ajuda de Cristo, com o impulso do Espírito Santo. Que Deus nos ajude a sermos assim fiéis e a lutarmos de fato com esses passos para chegar à verdadeira vida, à verdadeira alegria no nosso meio. Em especial pedimos a mediação de Nossa Senhora, ela que era a escrava do Senhor, a serva de fato, submissa em tudo, que guardava tudo em seu coração. Ela, mãe da ternura, mãe da fidelidade, Imaculada Conceição, perpétuo socorro, nos ajude neste dia. Nossa Senhora Auxiliadora, nos estenda a mão para que nós, como a própria Senhora, consigamos fazer a vontade de Deus em tudo que for possível. E que Deus mande de fato o seu Espírito Santo nos impulsionar e que Ele efuse em nós esta vontade e este espírito de ser mais de Deus todos os dias. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então é isso, meu irmão. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha, vai lá na nossa página no Face, curte lá, lançai as redes. Se você está assistindo no YouTube, se inscreve no canal, clique em gostei, adiciona os favoritos, ajuda a gente a levar essas redes mais adiante. Deus está conosco e Deus nos chamou a fazer este trabalho e nós ficamos muito felizes quando Ele alcança alguém do outro lado aí, alguém que diz que de fato isso ajudou de alguma forma. É para isso que nós fazemos esses vídeos, é para isso que nós nos esforçamos. E se você gostou, nos ajude a fazer essa rede crescer cada vez mais. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família. Vamos para a vitória, meu irmão. Sustenta, aguenta firme. Nós vamos vencer porque Deus está conosco. Amém? Até a próxima.